Gostaria de pedir um minuto de silêncio aos nossos irmãos de Mariana, da tragédia que aconteceu, que muitas famílias perderam seus bens, já que alguém de sua família. Então gostaria de pedir um minuto de silêncio para os nossos irmãos de Mariana. Senhor presidente, lembrando também o nosso saudoso, eu estive lá domingo, Geraldo Pinguim, um grande nova-iense, que morava na Mascarenha, esteve na luta conosco mesmo, nova-iense. Muito bem lembrado, vereador. Sob a permissão de Deus, abrindo o número regimental, iniciou o nosso trabalho. Na 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, em 9 de novembro de 2015. Solicito ao secretário que faça o chamado inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Chamada inicial. José Luiz Rosa. Presente. Marcos Antônio da Silva. Presente. Ronaldo Dias de Andrade, presente. Edivaldo Camilo Bueno. Presente. Laci Rodrigues Sete. Presente. Ângelo de Andrade Drummond. Presente. Roberto Antônio Bicário. Presente. Sandra Maria de Souza. Sebastião Venceslau Siqueira. Presente. Leitura da ata anterior. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. A ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, no ano de 2015. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015, às 19 horas e 15 minutos, e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Feita a chamada, é constatada a presença de todos os senhores vereadores, conforme o registro em livro próprio. Sendo assim, o senhor presidente José Luiz Rosa declarou aberta a presente sessão, agradecendo primeiramente a presença de todos nesta casa no dia de hoje e parabenizando a todos, solicitando que venham sempre, pois é muito bom ver esta casa cheia. A seguir, é solicitado pelo vereador Sebastião Venceslau Siqueira que é feito um minuto de silêncio pela morte do senhor Gilberto Tomás Martins da Costa, um grande cidadão novaerense que muito ajudou no desenvolvimento deste município. O senhor secretário, na oportunidade, também dá boas-vindas a todos. Passa-se a leitura da reunião anterior, que é submetida à discussão, falada pelo vereador Ângelo de Andrade, que em reunião passada, o mesmo quando da discussão do anteprojeto de autoria do vereador Roberto sobre as áreas do CDI, falou que o senhor prefeito tivesse feito um compromisso com os empresários que aguardam a concessão de áreas naquele local. Cabe à Câmara Municipal não deixar que aquelas áreas sejam doadas, pois as mesmas devem ser dadas em concessão de uso apenas. Fala ainda que nas redes sociais postou parte da reunião da Câmara, porém comentou que nada a respeito, como insinuado aqui nessa casa. Fala que ainda que continuem vindo para esta casa projetos importantes, pois muita coisa ainda está por vir. Momento em que o senhor presidente diz que todos os projetos que chegam a essa casa são importantes. A ata é então aprovada. É feita a seguir a leitura de correspondências. Após, é feita a leitura do parecer jurídico e das comissões aos seguintes projetos de lei.
Projeto de Lei 027 de 2015, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistências nos processos judiciais que o município de Nova Era for réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente. Dão entrada os projetos de lei de número 028 de 2015, que altera a Lei Municipal de 1907, de 23 de abril de 2013, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. E o projeto de lei 029 de 2015, que altera a Lei 1973, de 26 de novembro de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Magistério de Nova Era, bem como indicações de número 029, 030 e 031 de 2015. Com a palavra, o senhor presidente, que fala sobre a verba que foi liberada pelo município através da emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Barbosa para o recapeamento de vias. E provavelmente a empresa que irá vencer o processo licitatório é a mesma que fez os serviços de asfaltamento no município, que estão sem acabar, conforme indicação lida nesta reunião. O vereador Ângelo de Andrade, com a palavra, diz então que a empresa somente receberá após terminar o serviço e, com relação à verba do deputado federal Eduardo Barbosa, a mesma será liberada de acordo com o serviço apresentado. O senhor presidente, José Luiz, diz então que existem recursos bloqueados devido à falta de medição no serviço. Dando continuidade à reunião, o vereador Ângelo de Andrade entrega ao senhor presidente e para conhecimento dos demais vereadores os relatórios finais das auditorias feitas nesta casa sobre a prestação de contas da Associação de Caridade São José nos anos de 2007 a 2013, janeiro a junho de 2014. O senhor presidente parabeniza então os vereadores integrantes das comissões especiais Ângelo de Andrade Drummond, Roberto Antônio Vicário e Edivaldo Camilo Bueno, pois os mesmos fizeram realmente o papel de vereador. Informando que após os processos já foram passados para a assessoria jurídica desta casa, para que providências cabíveis. O senhor presidente, após, diz que o regimento interno e a lei orgânica serão respeitados com relação aos projetos que entrarem nesta casa de autoria popular, sobre a redução do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, pois são projetos que vão ficar na história deste município. Diz ainda que os mesmos somente não deram entrada ainda porque temos que olhar a legalidade dos mesmos, colher pareceres das comissões, da assessoria, fazer conferências e, após feito, os mesmos serão os trâmites legais. Com a palavra, o vereador Roberto Vicário, que parabeniza o povo pela iniciativa e por terem engajado nessa luta. Diz então que espera que os projetos tenham pareceres pela legalidade, dizendo que a mesa teve a oportunidade de apresentá-los quando da primeira iniciativa teve o parecer contrário. E talvez, se a mesa tivesse feito os projetos, teriam passado. O senhor presidente diz então que todo projeto tem que ter legalidade. Solicita a palavra a seguir o vereador Edivaldo, que diz que as comissões especiais analisaram os relatórios da perícia técnica e acompanharam os mesmos e puderam constatar as barbaridades que aconteceram naquele hospital, pois houveram desvios, roubos e esperamos que nos seja dada a oportunidade de levar adiante tudo que pudermos ver. O vereador Roberto, diante disso, diz que as irregularidades são demais, tanto na gestão da ex-prefeita como na gestão atual. Solicita então a assessoria dessa casa que agilize para que as providências cabíveis sejam tomadas, momento que o senhor presidente diz que o andamento será dado. Dá entrada ainda o requerimento de 065 de 2015. Passa-se a leitura dos requerimentos à tribuna livre, sendo a primeira requerente a senhora Ronilda Aparecida Siria, que primeiramente lembra alguns trechos ditos na última reunião desta casa sobre a fala do vereador Edivaldo, onde o mesmo cita postagens feitas nas redes sociais pela requerente. Diz então que vem até aqui para explicar, pois está havendo uma grande preocupação do vereador com relação à reeleição, onde deveria se preocupar com vários problemas que vimos enfrentando no município. Diz então que a arma do povo é a indignação, é o título de eleitor e que temos direito de nos expressar, cujo direito é garantido na Constituição Federal.
Informa ainda que o link citado pelo vereador, onde a Câmara Municipal de Nova Era foi marcada, é um texto do Tribunal de Contas, onde alertado sobre a ultrapassagem do percentual de gasto com o pessoal e onde Nova Era está ultrapassando. Com relação ao horário da postagem, gostaria de informar o vereador que a mesma é cidadã trabalhadora, que levanta cedo para trabalhar e, por tal, pode ter acesso neste horário para postar o que quiser. Diz ainda que a sua preocupação maior é que deveria também ser a preocupação maior dos vereadores. E como a Prefeitura vem tentando cortar gastos, mexendo apenas nos direitos dos trabalhadores, cortando horas extras, insalubridades, complementações de aposentadorias e outros, o que deveria ser preocupante são essas ofensas trocadas como vereador nas reuniões, onde o termo demagogo é largamente usado em quase todas as reuniões. Diz também que o vereador Edivaldo se preocupou muito em frisar o número de votos que teve e certamente deve ter tido voto de professor. Diz finalmente que está muito satisfeita ao ouvir o senhor presidente desta casa, que irá respeitar a lei orgânica e o regimento interno, e com relação aos projetos de redução dos subsídios, e que os mesmos serão votados dentro da legalidade. O senhor presidente, diante das palavras, diz que há um ano atrás, Nova Era foi alertada de que estava ultrapassando o limite constitucional de gasto com o pessoal, onde o prefeito também foi alertado. Diz então que as professoras estão de parabéns pela luta. Com a palavra, o vereador Edivaldo, que a requerente Ronilda tem mesmo bastante tempo, pois tem tempo até para ficar olhando a água jorrando, pois a rua estava sendo lavada por necessidade e isso não é um problema da mesma. Diz que a senhora Ronilda vem sim fazendo duras críticas aos vereadores e que também exige respeito à sua pessoa, pois estão fazendo campanha para vereador nenhum voltar a esta casa. Então, que aponte os vereadores que querem nesta casa. A senhora Ronilda diz então que assume todas as postagens feitas pela mesma. E agora, com relação à lavagem da rua, se preocupou sim, por enquanto a rua está sendo lavada, quase toda a cidade estava sem água. Diz que infelizmente o vereador não foi feliz em suas palavras, e aqui a crise só veio por piorar as coisas. Com a palavra, o senhor presidente diz que todos temos liberdade aqui nessa casa. Com relação à SEI, cujos assistentes podem ser precisos de 3 vereadores para pedirem a instauração da mesma, pois jamais irei me furtar. O vereador Roberto Vicário diz que o presidente deveria assinar junto. O senhor presidente diz então que o vereador Roberto Vicário é um desconhecedor do regimento interno e da lei orgânica, pois lá é claro que qualquer vereador pode entrar com um pedido, momento em que o vereador Roberto diz que na semana que vem, tendo o senhor presidente dito que espera que o vereador Roberto traga os nomes, pois se for constatada qualquer irregularidade, não se furtaria a apurar. A segunda requerente da noite, a senhora Andréia Sueli Ferreira, de Miranda, que primeiramente explica que o movimento Acorda Nova Era, que surgiu da necessidade de se ajustar às finanças do município. Fala que então, com relação aos projetos de autoria popular que deram entrada nesta casa, espera que seja realmente respeitada a lei orgânica e o regimento interno para a votação desses projetos. Diz ainda que espera que sejam respeitados os prazos regimentais, que são de 45 dias, a partir da entrada dos projetos. Aproveita para falar sobre o orçamento do município e que nos próximos sejam feitas audiência pública para a elaboração do mesmo. Diz ainda que os projetos de autoria popular não são projetos de ordem pessoal, pois foram protocolados também o fim do apostilamento no Ministério Público com o objetivo de ajustar as contas públicas. Este é um movimento histórico, diz Andréia, pois é a primeira vez que o povo exerce realmente a sua cidadania ao dar entrada nestes projetos. Fala ainda sobre a necessidade de abrir nesta casa uma comissão especial de inquérito, pois é uma necessidade dentro do município para apurar a compra escandalosa de imóveis sem licitação, contratos com consultorias e outras diversas irregularidades. Temos que tomar postura e ter ação. O terceiro requerente é o senhor Rui Barbosa Sobrinho, que fala sobre a necessidade de tampar um buraco enorme na rua Ubar, cujo mesmo vem colocando em perigo quem passa pelo local.
Fala ainda sobre a necessidade de construir uma passagem para cadeirante no cruzamento das ruas Governador Valadares e Gaspar de Moraes, onde o trânsito é bastante movimentado. A seguir, fala sobre uma denúncia feita nesta casa pelo vereador Edivaldo Camilo, onde o mesmo falou que um servidor público estaria fechando o registro de água que vai para o bairro São José, e que tal servidor deveria ser preso. Solicita então que o vereador diga o nome do servidor, pois quem mexe nas manobras de água são encanadores e quem trabalha na ETA do bairro São José. E este requerente, caso seja citado o meu nome, o vereador terá que provar. Diz que então aqui está para defender os bombeiros e encanadores que trabalham nas ETAs, esperando sinceramente que seja cobrado do Executivo o nome citado pelo vereador Edivaldo. Diante disso, o vereador Edivaldo, com a palavra, diz que tem o maior respeito com os servidores públicos e também é muito respeitado. Porém, este que fechou a água não tem respeito do mesmo. O senhor Rui, então, diz que quando o vereador fizer alguma denúncia, que primeiramente procure saber onde é fechada e aberta a saída de água. Passa-se a segunda discussão e a segunda votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 024 de 2014, que extingue o cargo e altera a Lei de 1596 de 2003, que institui o programa Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara Municipal de Nova Era, aprovado por 8 votos. Projeto de Lei de número 025, que altera o artigo 2º da Lei 1527, de 6/12 de 2001, que cria o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, e revoga a Lei 1642 de 2004, aprovado por 8 votos. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei 027 de 2015, que dispõe sobre a conciliação, transação, desistência dos processos judiciais em que o município de Nova Era for autor, réu ou tiver interesse jurídico na qualidade de assistente ou oponente, onde é solicitado pelo vereador Ronaldo que a votação deste projeto seja nominal, obtendo o mesmo o seguinte resultado: Marcos Antônio da Silva, não; Ronaldo Dias de Andrade, não; Ângelo de Andrade Drummond, não; Edivaldo Camilo Bueno, não; Laci Rodrigues Sete, não; Roberto Antônio Bicário, não; Sandra Maria de Souza, não; Sebastião Venceslau Siqueira, não. Rejeitado o projeto por 8 votos contrários. Finalizando, o senhor presidente fala sobre a revisão da lei orgânica, onde todos receberam hoje a minuta para estudos e apresentação de sugestões, bem como o projeto de lei orçamentária que está à disposição para aqueles que quiserem uma cópia. Com relação aos projetos de autoria popular, serão os mesmos colocados. Com a palavra, o vereador Ângelo de Andrade, que fala sobre as verbas liberadas para o município por indicação do deputado Lozinho, onde o senhor presidente enfatiza também a liberação de quase 400 mil, através de emenda do deputado federal Eduardo Barbosa. O senhor presidente agradece então a presença de todos e encerra esta reunião, mandando que se lavre a presente ata, que após lida, se achada conforme, será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Feita a chamada, é constatada a presença de todos os vereadores, conforme o registro em livro próprio. Plenário Dr. Joaquim de Assis Laje, aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2015. Está em discussão. Senhor presidente, como eu fiz citada na ata, onde que leu que eu falei que a culpa de nós foi sem licitação, eu falei que a culpa de nós foi feita sem necessidade. Porque como eu coloquei, eu falei que ela foi feita sem licitação. Só para fazer a correção, onde se lê isso, eu colocar, foi feita sem necessidade. Peço secretária, faça correção na ata, por gentileza. A ata está em discussão. Senhor presidente, Fala, vereador Ângelo. nos minutos finais aqui, eu estava olhando outro negócio com o vereador Marcos aqui, mas eu acho que não consta na ata as verbas que eu citei do deputado Nozinho, que liberou agora para Nova Era: 100 mil para o hospital, 30 mil para contervato, 35 mil um veículo de pequeno porte e mais um levantamento que nós estamos fazendo de vias para calçamento. Secretária, observação na ata, por gentileza. A ata está em votação.
Quem concorda com a disposição? Aprovada por 7 votos. Eu só gostaria de, os vereadores verificarem que a vereadora Sandra se encontra presente, porque ela está ela vai fazer uma cirurgia e deve ficar um período afastada dessa casa. Leitura de correspondência. Peço secretário, faça a leitura da mesma. Nova Era, 9 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Antônio Marcos Ramos de Freitas, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Nova Era, sensibilizada com os últimos acontecimentos que assolam este município de Mariana, não poderia deixar de prestar a nossa solidariedade, pois, diante de uma tragédia como essa, não podemos simplesmente fechar nossos olhos, mas sim devemos parar e refletir sobre como está a nossa vida, como a nossa vida é pequena diante de tamanha dor. É impossível fechar os nossos olhos para tanta dor e de tantos. Para tanto, este município de Nova Era, através do GAV, Grupo Voluntário de Resgate de Nova Era, arrecadou donativos que foram encaminhados em nome de toda a população novaerense, pois, quando somos solidários, os primeiros beneficiados somos nós mesmos, que assumimos o nosso lugar na história, pois resgatamos a grandeza e a dignidade do ser humano. A solidariedade é, sem sombra de dúvidas, a forma maior de alguém expressar o seu amor. Contem com a gente, contem com o nosso povo, contem com as nossas mãos, sempre dispostas a serem estendidas para aqueles que dela querem e precisar segurá-las. Cordialmente, José Luiz Rosa, presidente municipal da Câmara Municipal de Nova Era. Foram enviados outro ofício no mesmo teor. Foi. Isso. Ofício 054 de 2015. Nova Era, 27 de outubro de 2015. Ao excelentíssimo senhor Eduardo Barbosa, deputado federal. Excelentíssimo senhor deputado, apraz-me dirigir de Vossa Excelência para solicitarmos em atendimento ao requerimento de autoria do vereador Ângelo de Andrade Drummond, votado e aprovado na reunião dessa Casa Legislativa, apoio no sentido que a agência do INSS que é instalada em nosso município não será fechada, conforme informações que vêm sendo repassadas. Oportunamente, informo que, primeiramente, ao tomar conhecimento de tal fato, manifestamos a nossa surpresa, pois todos nós somos sabedores da importância do serviço prestado pelo Instituto, Agência Nacional de Seguridade Social à nossa população, e da importância desta agência ao se localizar em nosso município, atendendo também as cidades de Bela Vista de Minas, São Domingos do Prata, onde juntam-se 3 municípios, chegando a um número mais ou menos de 50 mil habitantes. Inadmissível, então, que nós, legisladores, legítimos representantes de nosso povo, já tão sofrido e carente, deixemos que isso aconteça, trazendo consequências irreversíveis para todos. No aguardo do apoio irrestrito de Vossa Excelência, no tocante ao hora citado, desde já colocamos ao dispor para mais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, José Luiz Rosa, presidente da Câmara, e assinado também por Benito de Araújo, prefeito municipal. Só gostaria de informar que o mesmo ofício foi encaminhado também ao deputado estadual Nozinho, no gabinete dele de Belo Horizonte, ao prefeito municipal de São Domingos do Prata, excelentíssimo senhor Fernando Rola, ao Wilber José de Souza, prefeito municipal de Bela Vista de Minas. Isso. Secretário, Sim. Só um minutinho, só para me colocar para o futuro do INSS, só para lembrar o novo vereador que foi uma preocupação extremamente preocupante para o nosso município, porque foi uma conquista que esse município lutou muitos anos para que a agência do INSS se implantasse no nosso município.
Eu acho que seria uma perda muito grande para nós se essa agência fosse embora. Juntamente com a mesa diretora dessa casa, conversando com o secretário, com o vice-presidente, nós chegamos a um entendimento e nós estamos disponibilizando a casa do CAC, como funciona o CAC hoje, para que o INSS se transfira para aquele local. Mesmo porque o CAC hoje, o que nós funcionamos lá hoje? Lá hoje é carteira de identidade, o PROCON. Nós vamos tentar transferir o PROCON, a identidade, para o lugar mais central de Nova Era. Vamos tentar colocar no próximo rodoviária, talvez mesmo até dentro da rodoviária, e fique ali a carteira de identidade e o PROCON. Então, os atendimentos da comunidade de Nova Era através do CAC não vai ser de maneira nenhuma prejudicado. Nós poderíamos estar tentando segurar o CAC. A gerência do INSS já fez a vistoria lá no imóvel. Eles gostaram, provavelmente devem mandar para mim oficializando se aquilo atende às necessidades do INSS, porque se atender ao INSS, nós vamos já parceria, porque aquele imóvel não é da Câmara, sim da Prefeitura, que está cedido à Câmara, já uma parceria junto com a Prefeitura, e nós passamos aquele imóvel para que o INSS não saia de Nova Era. Eu acho que é um dever de cada um, eu tenho certeza que eu conto com todo o apoio de todos os vereadores, que tem um compromisso sim com a nossa cidade, tem um compromisso com a comunidade, e nós não deixamos, ao mínimo nós podemos fazer para tentar segurar o INSS. Então isso está mais ou menos conversado, não está oficializado, não está no documento ainda, mas acredito que vai sim, que o mandamento vai concluir sim, e que esse INSS nós podemos segurar sim em Nova Era. Pode concluir, secretário? Ofício 059 de 2015. Faz indicação para o Conselho Municipal de Turismo, Nova Era, 5 de novembro de 2015. Excelentíssima Senhora Sandra Maura Coelho, Secretária Municipal do Desenvolvimento Econômico e Social, Prefeitura Municipal de Nova Era. Prezada Senhora, apraz-me dirigir de Vossa Senhoria para que, em atendimento ao ofício dessa Secretaria, datado do dia 3 de novembro de 2015, indicar os nomes do servidor desta Casa Legislativa, Roger Bueno Simões, e do vereador Ângelo de Andrade Drummond, para integrarem o Conselho Municipal de Turismo de Nova Era. Como tu, renovo meu ensejo e meus protestos de estima e de consideração. Atenciosamente, José Luiz Rosa, presidente da Câmara Municipal. Ofício 058 de 2015. Excelentíssimo doutor Ailor Luiz Meirelles Júnior, representante do Ministério Público de Nova Era. Excelentíssimo Senhor, a Câmara Municipal de Nova Era, através do requerimento 050 de 2014 e 057 de 2014, de autoria do vereador Roberto Antônio Vicário e aprovado por esta Casa Legislativa, cópias em anexo, contratou contadores para a realização de perícias técnicas e contábeis, para o fim de procederem em uma auditoria e um respectivo parecer conclusivo sobre a prestação de contas da Associação de Caridade São José, período janeiro a junho de 2014 e janeiro de 2007 a dezembro de 2013. Depois de concluídos os trabalhos das respectivas auditorias, nos foi entregue pelos mesmos o parecer técnico e final, de janeiro a julho de 2014 e parecer conclusivo, de janeiro de 2007 a dezembro de 2013, onde então foi nomeada por esta Casa uma comissão especial composta pelos vereadores Ângelo de Andrade Drummond, Roberto Antônio Vicário e Edivaldo Camilo Bueno, para o fim de analisarem os respectivos relatórios e que deles chegassem a uma conclusão final. O que foi feito e entregue nessa Casa Legislativa através dos relatórios que seguem em anexo. Após dados os trâmites legais e regimentais, a referida comissão concluiu que, de acordo com os referidos pareceres técnicos e contábeis, existem diversas irregularidades concernentes aos repasses efetuados pelo poder público àquela entidade, onde tais irregularidades não vêm sendo observadas atentamente, então, pelo parecer técnico de controle interno da Prefeitura Municipal. Razão pela qual a comissão, através do presidente dessa Casa Legislativa, vem pelo presente enviar a este Ministério Público, representado em nossa comarca por Vossa Excelência, todo o processo da referida comissão,
bem como o relatório final, para que sejam tomadas as devidas providências legais cabíveis e procedendo imediata intervenção naquela entidade e respectivas sanções legais aos responsáveis.